A partir de hoje, todos os dias, ou melhor, de segunda a sexta, aqui conosco no Jornal Band News. Que prazer, Andreasa. Fala, Luiz Megali, prazer é meu. Carla, Sheila, aliás, no sábado eu entrei, tá? Já tava valendo. No sábado eu entrei aqui, tem método especial com Renan e Carla, tá bom? Aí sim, bom. Estamos felicíssimos. Os fatos pediam, né? Isso aí. O Andreasa, bom, e os fatos estão aí, né? Todos os dias tem uma novidade. Volney Queiroz começa a dar expediente no Ministério da Previdência, ele substitui Carlos Lupe, já entra questionado, e ainda há uma discussão paralela sobre a criação de uma CPI para apurar as fraudes do INSS. Que salada, hein? Saladona. O problema aí é o seguinte, sai Lupe e entra Lupe, né? Sai Lupe e entra Lupe, fica Lupe. E fica a crise. Fica um governo Lula e a crise. Você tem uma crise dessa magnitude, bilhões de reais, tudo mais constante, fraudados, roubo a aposentados e pensionistas. Um escândalo concentrado no Ministério da Previdência Social, no INSS, cuja direção foi constituída, nomeada por Carlos Lupe. Fica insustentável a situação de Lupe, tira Lupe e coloca no lugar o seu número 2, o seu braço direito, o secretário executivo do Ministério, o cara que estava lá. É delirante achar que se debelará uma crise com uma solução interna como essa. Porque Volney Queiroz é Carlos Lupe. Porque o PDT é de Carlos Lupe. Mantém o PDT nesse ministério significa manter a crise. Volney Queiroz, secretário executivo, vice-ministro, como a gente pode dizer também, era o cara da operação. Era o cara do dia a dia, da burocracia. E mais, não é simplesmente a representação de Lupe, é a representação de Lupe na operação do Ministério, porque Volney Queiroz estava naquela famosa reunião do Conselho Nacional de Previdência Social, em que uma conselheira advertiu Lupe e Volney Queiroz, então, o ministro que saiu e o ministro que entrou, advertidos ambos sobre, denunciado, portanto, o esquema de roubalheira no INSS. Isso em junho de 2023. Só foram tomar alguma providência errada, insuficiente, porque o esquema só continuou em março de 2024. Então, o problema que era em Lupe continua com Volney Queiroz. Porque há essa questão aí, na melhor hipótese, de omissão e de incompetência. Na melhor hipótese. Então, o governo mantém o problema em troca do apoio do PDT no parlamento. Eu pergunto para você, Luiz Megali, o PDT tem alguma chance, o PDT teria alguma existência abrindo mão do governo Lula? Quer dizer, o governo Lula precisaria manter o PDT à frente da Previdência Social, sendo o PDT o partido que é? O PDT teria para onde correr? O PDT não teria muito mais a perder em outras áreas em que está presente, deixando o governo Lula? O governo Lula, mesmo assim, não faz essa avaliação e mantém o PDT, como se o PDT não fosse um satélite com que o petismo possa contar sempre. Me parece uma avaliação errada, uma expectativa de afastar uma crise que, pelo menos no seu núcleo agente, omisso, incompetente, continua ali, presente, sabe? E tem um outro aspecto, eu falava com a Sheila hoje de manhã, queria sublinhar aqui para vocês, excepcionalmente hoje num desdobramento, porque esse esquema, Megali, Carla, Sheila, ele não teria podido acontecer sem a participação do Congresso. Eu já mencionei isso aqui algumas vezes, já falei sobre isso, sobre esse escândalo, mas eu queria estabelecer aqui rapidamente, em um minuto, uma cronologia importante. Porque se o esquema remonta, pelo menos rastreado até 2016, desde 2016, e ele vai crescendo, ele tem as condições criadas para acelerar, como aceleraria a partir de 2023, no período parlamentar, na legislatura entre 2019 e 2022, no período do governo Jair Bolsonaro. Então é o seguinte, em 2019, o governo Bolsonaro mandou para o parlamento uma medida provisória, a medida provisória 871, que tinha como objetivo estabelecer um prazo para revalidação. Então, anualmente, o cara que autorizava desconto precisaria confirmar que autorizou. Seria uma forma de filtrar esses descontos associativos. Isso foi a proposta do governo Bolsonaro. O parlamento muda o troço. Estabelece um prazo de 3 anos para revalidação a partir apenas de 31 de dezembro de 2021. Então, isso 2019. A partir de 21, teria
3 anos para revalidação desses descontos. Aí a coisa anda, o tempo passa, chega 2021. Uma nova medida provisória é instrumentalizada para que se colocasse um jabuti, que é um famoso contrabando. Isso em 2021, jogando a revalidação, que deveria começar ao fim de 2021, jogando para 31 de dezembro de 2022. Joga para frente. Aí chegou 22 e se aproximava a data de começar a revalidação. Meios de fiscalizar, de fechar esses descontos associativos. Do cara que é descontado, ser consultado para saber se autorizou ou não. Seria a forma de acabar com esse troço. O que acontece? Uma nova medida provisória, essa não tinha nada a ver com Previdência Social, era para tratar de microcrédito digital. Eu fui ler cada uma delas. 1107, a medida provisória de 2022. O que essa medida provisória faz? Revoga completamente. Agora não tem mais prazo, não se joga mais para frente, nada disso. Revogou-se completamente a exigência de revalidação dos descontos associativos. Então vejo que nesse período se trabalhou para criar as condições a que, a partir de 2023, o esquema quase dobrasse, porque sai de cerca de 700 milhões em 22, no último ano do governo Bolsonaro, para 1 bilhão e 300 mil reais no primeiro ano de Lula. E chega 2024 a quase 3 bilhões de descontos associativos. Olha como as coisas vão crescendo, dobrando de ano a ano, em função também dessa participação do parlamento, que podendo segurar, sob os lobbies vários havidos ali, afrouxou a coisa. E a hipótese que eu defendo aqui, quero vender para vocês, para nossa reflexão, é se isso não seria, esse esquema, se não seria uma resposta ao fim do imposto sindical. As coisas coincidem cronologicamente. O fim do imposto sindical, no bojo da reforma trabalhista, é de 2017. Depois disso, o esquema acelera, talvez para compensar a perda dessa receita, até os quase 3 bilhões em 2024. Um governo que diz que agia com Lupe e agora Volney Queiroz, que diz que agia para brecar o esquema, no entanto, na melhor hipótese, falhou, porque o esquema só aumentou, pessoal. Bom, se a hipótese for real, e ela faz todo sentido, compensou com sobras, né? O valor da perda do imposto sindical. Pois é. E aí, cumpre também lembrar que tem muita gente que tem o desejo, né, de defender o governo de plantão, enfim. Antigamente as pessoas eram fãs de artistas do cinema, da música, hoje são fãs de políticos, né? São tempos esquisitos mesmo. Não, mas há o mérito de o governo ter desbaratado. Não desbaratou nada. CGU e Polícia Federal são órgãos independentes. Não há mérito nenhum aí, a não ser o de não ter aparelhado totalmente, se é que tentou, esses dois órgãos. Não há mérito algum do governo, tá? Obrigação. É obrigação. É isso. Andreasa, o que temos na vitrolinha? Então, eu hoje escolhi uma canção, um samba lindo, Deixa Estar, para homenagear o Kleber Augusto. Não sei se vocês viram essa história. O Kleber Augusto é o violonista histórico do Fundo de Quintal. Um grande cantor, um grande compositor. Ele teve um câncer na garganta, nas cordas vocais, e não pôde mais cantar. E aí a inteligência artificial conseguiu reconstruir a voz do Kleber Augusto. E aí é uma homenagem a ele, em que canta a sua voz, ele está vivo, ele está entre nós, mas não consegue mais cantar. A sua voz é reconstruída para cantar músicas dele, ele cantando com convidados. E a gente tem Deixa Estar, que é uma canção do Kleber Augusto, gravada pelo Fundo de Quintal, pelo Jorge Aragão, com a voz dele reconstruída via inteligência artificial. Eu deixei as questões éticas de lado, eu tenho muitas dúvidas sobre isso tudo. Eu resolvi me emocionar, porque ficou muito bonito ouvir a voz do grande Kleber Augusto com o Mumuzinho cantando Deixa Estar, pessoal. Até amanhã, Andreasa. Beijo. Beijo. A paz, mas deixa estar enquanto é tempo. Eu sinto agora em bom momento, é hora de reflexão. São tantas coisas que eu pude perceber.